Quando Alexandre o Grande exalou seu último suspiro em um palácio quente da Babilônia, ele não deixou herdeiros claros. Deixou algo muito mais perigoso, um império sem dono, e no vácuo de poder surgiram os generais, ambiciosos, brutais, e entre eles estava um homem silencioso, estratégico, com olhos de faraó e mente de grego. Seu nome? Ptolomeu. Poucos nomes da história carregam tanto peso e ao mesmo tempo permanecem tão discretos quanto o de Ptolomeu I Sóter. O general que não só sobreviveu ao furacão que foi Alexandre, como também construiu um novo mundo, a partir dos escombros do antigo. Mas quem foi esse homem, realmente? Nascido na Macedônia por volta de 367 a.C., Ptolomeu começou sua vida como um dos muitos jovens nobres que cercavam Alexandre. Mas enquanto outros queriam glória nos campos de batalha, ele buscava algo maior, poder duradouro. E o mais incrível é que ele conseguiu, sem jamais trair Alexandre em vida, mas também sem hesitar em tomar seu quinhão após a morte. Ptolomeu não era o general mais brilhante, nem o mais carismático, mas era, sem dúvida, um dos mais astutos. Em vez de lutar pela totalidade do império, ele fez algo muito mais inteligente. Escolheu a parte mais rica, mais estratégica e mais simbólica, o Egito, e é aqui que a história muda. Porque ao chegar ao Nilo, Ptolomeu não se comportou como um mero ocupante. Ele fundou uma dinastia, uma linhagem de faraós gregos que governaria o Egito por quase 3 séculos, até o reinado de Cleópatra, sua descendente direta. Sim, essa Cleópatra. Mas antes do glamour, antes das bibliotecas, antes dos monumentos, havia guerra, intrigas, assassinatos e decisões impiedosas. A história de Ptolomeu é uma montanha-russa entre lealdade e ambição, fé na cultura helênica e reverência à mística egípcia, entre o amigo do maior conquistador do mundo e o arquiteto de um império que perduraria por gerações. E talvez o mais irônico seja isso. Ptolomeu nunca quis dominar o mundo inteiro. Ele só queria um pedaço dele. Mas ao construir Alexandria, ao trazer a múmia de Alexandre para o Egito, ao se proclamar faraó e ser chamado de Sóter, o Salvador, Ptolomeu cravou seu nome não apenas na areia do tempo, mas nas fundações da história ocidental. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada completa de Ptolomeu I, de soldado a soberano, de fiel escudeiro de Alexandre a fundador da dinastia ptolemaica. Do caos da guerra dos diádocos à glória da biblioteca de Alexandria. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da antiguidade, porque onde Alexandre foi chama, Ptolomeu foi brasa duradoura. E o que ele construiu ecoa até hoje. Ptolomeu nasceu em uma época de efervescência política. A Macedônia, sob o comando de Filipe II, pai de Alexandre, começava a se consolidar como uma potência militar e política na Grécia Antiga. Embora os gregos vissem os macedônios como semi-bárbaros, Filipe II tinha planos ambiciosos: unificar a Grécia e expandir o império para o leste. Ptolomeu era filho de Lago, um nobre de importância moderada. Há teorias que sugerem que ele pudesse ser, na verdade, filho ilegítimo de Filipe II, o que o tornaria meio-irmão de Alexandre, embora isso nunca tenha sido confirmado. O que sabemos é que, desde cedo, Ptolomeu foi inserido na elite intelectual e militar da Macedônia. Sua educação foi refinada. Ele, Alexandre e outros jovens de nobre linhagem foram instruídos por ninguém menos que Aristóteles. Filosofia, ética, política, estratégia militar e ciências naturais faziam parte do currículo. Mas além do conhecimento, esse período fortaleceu laços entre os jovens que mais tarde comandariam o destino de milhões. Ptolomeu mostrou-se disciplinado, observador e calculista.
Não era o mais brilhante nem o mais ousado, mas tinha algo que o destacava: uma inteligência prática. Enquanto Alexandre era impulsivo e inspirado por mitos e glórias heróicas, Ptolomeu era realista. Compreendia o poder não como um ideal abstrato, mas como uma construção metódica. Com a ascensão de Alexandre ao trono após o assassinato de Filipe II, Ptolomeu tornou-se parte inseparável do círculo íntimo do novo rei. Não apenas como conselheiro, mas como amigo, confidente e braço direito. E assim, quando Alexandre iniciou sua marcha para o Oriente, lá estava Ptolomeu. Desde o começo da campanha, a presença de Ptolomeu foi estratégica. Ele não buscava os holofotes. Preferia se posicionar como observador privilegiado, pronto para agir quando necessário. Em cada batalha, cada negociação, cada travessia de deserto, ele aprendia. Essa habilidade de absorver tudo ao redor sem chamar atenção, de preparar-se em silêncio para o momento certo, seria a chave de seu sucesso futuro, e esse momento chegaria logo. A marcha de Alexandre para o Oriente foi um dos empreendimentos mais audaciosos da história. E ao seu lado, firme como uma sombra, estava Ptolomeu. Desde o início da campanha contra o Império Persa, sua presença era constante nos conselhos militares e no campo de batalha. Ptolomeu participou das grandes batalhas, Grânico, Isso, Gaugamela. Observava os erros dos inimigos e os acertos de Alexandre. Era um aluno e, ao mesmo tempo, um executor fiel dos planos do rei. No Egito, quando Alexandre fundou a cidade de Alexandria, foi Ptolomeu quem entendeu seu verdadeiro potencial. Ele já vislumbrava aquela terra como sua base futura. Discretamente, cultivava relações, memorizava detalhes, sondava alianças. E após as campanhas até o limite da Índia, quando Alexandre voltou à Babilônia e morreu de forma inesperada, Ptolomeu estava pronto. Babilônia, 323 a.C. Alexandre estava morto e seu império fragmentado. Enquanto os outros generais discutiam quem ficaria com qual parte do território, Ptolomeu fez um movimento ousado. Requisitou o corpo de Alexandre. Não era apenas uma homenagem, era um ato político. Interrompeu o cortejo fúnebre e levou o corpo para o Egito. Ali seria enterrado com honras de Faraó. Esse gesto enfureceu Pérdiccas, regente do império, que marchou até o Egito e morreu tentando tomar o território de Ptolomeu. Assim começavam as guerras dos Diádocos. Nos anos seguintes, Ptolomeu enfrentou vários inimigos: Antígono, Seleuco, Demétrio. Ele não buscava conquistar todo o império, apenas consolidar e proteger o Egito. Com táticas defensivas brilhantes, alianças pontuais e movimentos diplomáticos discretos, sobreviveu a todos. Em 301 a.C., após a Batalha de Ipso, ocupou secretamente a Celecíria e reforçou suas fronteiras. Em 305 a.C., Ptolomeu se declara rei. Assumiu o título de Sóter, Salvador. Respeitou os egípcios, preservou rituais religiosos e promoveu a fusão entre a cultura grega e a egípcia. Fundou uma corte organizada, atraiu intelectuais e criou uma nova identidade nacional baseada no sincretismo. Alexandria se tornou uma cidade lendária. Seu porto, um dos mais movimentados do mundo. A biblioteca, um farol para o conhecimento humano. O farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tudo isso sob o patrocínio e visão de Ptolomeu. Ptolomeu morreu por volta de 283 a.C., com mais de 80 anos. Deixou o trono ao filho e uma base sólida para uma dinastia que duraria 3 séculos. Ele não escreveu apenas sua própria história, escreveu um novo capítulo para o Egito e para o mundo helênico.
A história de Ptolomeu I Sóter é a história do homem que soube esperar, escolher seu momento e construir com inteligência. Ele não precisou conquistar o mundo, bastou conquistar o tempo. Se essa história te inspirou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima jornada histórica.